Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura para o nosso devocional aqui hoje, no capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, Epístola Universal de Pedro, no capítulo de número 5 a seguir. Não, verso 4 a seguir, diz assim: E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestindo-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, e buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olha bem, nós temos uma palavra aqui que diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. Eu quero destacar esse versículo, esse texto, para a nossa meditação nesse dia. A palavra diz que nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Existem muitos crentes que são arrogantes até no ministério de oração. Existem muitas pessoas que são soberbas até na forma de orar. Elas acham que estão em posição de dar ordens para Deus, de colocar Deus na parede, de exigir de Deus respostas, quando elas mesmas não estão vivendo a fé como deveriam viver. Estão achando que têm todo o direito de pressionar Deus, porque simplesmente são pessoas, porque elas não têm nada mais a oferecer a Deus do que isso. Mas a Bíblia aconselha que nós devemos humilhar diante de Deus. Humilhar fazendo o quê? Reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo que Deus tem tudo nas suas mãos e pode fazer todas as coisas conforme lhe aprouve e conforme lhe aprouver. E nós precisamos estar numa situação de humildade. Eu gosto de dizer que nós precisamos, ao longo da nossa vida de fé cristã, aprender a depender de Deus. Entender que existem coisas que acontecem na nossa vida que nós não temos controle sobre elas. A Bíblia diz assim: lança o teu pão sobre as águas, e depois de 7 dias o recolherá. Quando diz lança o teu pão sobre as águas, dá uma ideia da gente lançar o pão, ou da gente lançar nossas coisas, até as nossas dificuldades, a nossa vida, os nossos sonhos, em uma dimensão que nós não temos o controle delas. Mas certamente Deus tem o controle delas. Porque a palavra diz que depois de dias nós o recolheremos de volta. Então é possível sim que Deus dirija as coisas da nossa vida de uma forma que nós não conseguimos controlar, mas Ele controla, e Ele trazer os benefícios de toda essa confiança à nossa vida. Nós precisamos aprender a depender de Deus, a saber que Deus vai interferir nas nossas coisas, mesmo que os momentos sejam difíceis, sejam negros, sejam sombrios. Nós precisamos acreditar uma coisa: Deus, a seu tempo, se levantará e fará cumprir aquilo que é o seu propósito. Nós observamos um grande fracasso na história de Israel quando aqueles 12 espias foram enviados à terra de Canaã. Olha bem, 10 deles voltaram com um relatório negativo, como se fosse impossível dominar aquela terra ou alcançar aquilo que havia sido prometido por Deus. Aqueles 10 homens foram dominados pelo medo, pela dúvida, pela incredulidade. Eles não estavam dependendo de Deus. Eles estavam medindo as próprias forças, a própria capacidade, o próprio exército que tinham ou não tinham ainda, porque o Israel era um país em formação. Era um grupo de escravos que saiu para conquistar uma terra. E, logicamente, se eles olhassem pela ótica da lógica, era impossível conquistar a terra. E foi o que aqueles 10 fizeram. Caleb se levanta e diz o seguinte: olha, nós vamos conquistar a terra, porque Deus nos prometeu. Você sabe o que é isso? Depender de Deus.
É acreditar que mesmo que eu não tenha forças para adquirir as minhas conquistas, Deus prometeu que eu vou conquistar. Mesmo que não haja possibilidades intelectuais e de nenhuma outra área social da vida para me alcançar alguma coisa, mas se Deus me prometeu, Ele vai fazer dar certo. De uma forma ou de outra, Ele vai nos guiar, Ele vai nos conduzir e Ele vai fazer com que as coisas se encaminhem para o nosso bem-estar e o nosso sucesso no final. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele te exaltará. Às vezes nós queremos fazer o nosso tempo. Às vezes nós queremos, como aquele general Ciro que procurou o profeta Eliseu para ser curado, determinar como acontecem as bênçãos na nossa vida. Mas eu quero te falar uma coisa. As coisas acontecem do jeito que Deus estabelece para acontecer. As coisas vão acontecer do jeito de Deus, não do meu jeito e não do seu jeito. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. Talvez Deus não te deu resposta porque precisa melhorar alguma coisa na tua vida e Ele está usando justamente uma situação para te despertar na fé, para te fazer chegar-se a Ele. Talvez as coisas não se resolveram, ou talvez elas até se complicaram à beira do caminho e você tem duas decisões. Ou você melhora a tua vida cristã, a tua comunhão com Deus, a tua vida de fé, ou você desiste de tudo e diz que Deus não existe, que Ele te desamparou. A primeira hipótese é a melhor. Você se corrigir, procurar entender o que Deus está te falando através das situações, o que Deus está fazendo através das situações. A Bíblia diz que no seu tempo Ele nos exalta. Quando nós dependemos de Deus, nós saberemos entender que as coisas vão acontecer do jeito que Deus estabelece para acontecer. E o jeito de Deus é melhor do que o nosso. Sempre foi e sempre será melhor do que o nosso. A Bíblia me faz lembrar de um homem que estava sentado à beira de um tanque, esperando uma cura. Jesus foi lá. Aquele homem estava frustrado. Se você ler a passagem, você vai perceber uma frustração muito grande daquele homem, um homem frustrado. Um homem que estava colocando a sua fé em uma superstição até. E Deus estava sendo culpado porque nada acontecia, ninguém o ajudava. Mas Jesus foi lá, da forma dele, do jeito dele. De uma forma muito especial, aquele homem foi visitado por Deus e não por um anjo. Sabe por quê? Porque no tempo certo, Deus nos exalta. Que tal se nós lembrarmos de Jó? Jó, ele usa uma expressão no meio daquele sofrimento todo, ele usa uma expressão extraordinária, que não deveria ser esquecida por nenhum cristão. Ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra, e na pele dos meus ossos eu verei a Deus. Olha, irmão, olha a confiança, olha a dependência desse homem de Deus. Ele dependia totalmente de Deus para se levantar daquela tragédia que estava acontecendo na sua vida. Ele dependia totalmente de Deus para se levantar daquilo. Ouvi uma música esses dias, achei interessante a letra. A cantora canta assim, entrega para Deus e não queira tomar de volta. Você sabe por que às vezes não dá certo? Porque quando nós não confiamos em Deus, nós não deixamos nele a nossa ansiedade. Vai lançar sobre ele a vossa ansiedade, que ele tem que cuidar de você. E às vezes nós pegamos a nossa ansiedade e no momento de oração nós até acreditamos e confiamos e lançamos. E Deus diz, Senhor, está aqui o meu problema, está o problema da minha família, está o problema do meu filho, o problema do meu marido, da minha esposa. Nós até entregamos a Deus. Mas nós não temos vida cristã suficiente para esperar Deus agir. Nós não temos uma vida de fé estruturada o suficiente para acreditar e esperar que Deus venha agir nessa situação. E nós acabamos tomando de volta. Porque quando Deus começa a trabalhar, nós brigamos, nós discutimos, nós queremos resolver a coisa na cabeça das pessoas, mas nós não entregamos para Deus, nós não lançamos sobre Ele a nossa ansiedade. Pois deixa com Ele. Nós precisamos saber que existe um tempo de Deus para as coisas acontecerem. Existe um tempo de Deus para as coisas acontecerem na nossa vida. Havia um paralítico, um coxo, na porta do templo. A Bíblia diz que Pedro e João chegaram na hora da oração, a hora nona, era 3 horas da tarde. Aquele homem estava na porta e ele estava pedindo uma esmola. Pedro olha para aquele homem e diz assim, homem, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Será quantos anos que aquele homem ficou na porta do templo, irmãos?
Será quanto tempo aquele homem estava ali? Eu quero te lembrar que quando criança Jesus esteve no templo e assentou com os religiosos da época, com os sacerdotes, e deu uma aula de entendimento bíblico para eles. Talvez o paralítico já estivesse na porta. Talvez não. Mas tudo bem, Jesus voltou no templo. Jesus expulsou os cambiadores do templo. 3 anos sobre o ministério de Jesus. Se aquele homem ficou ali pelo menos 5 anos na porta do templo, o dia que Jesus estava lá dentro, ele estava lá fora. Jesus entrou no templo algumas vezes. E quando Jesus estava no templo, aquele homem coxo estava lá fora pedindo esmola e ele não teve a oportunidade de encontrar-se com Jesus. Mas o tempo de Deus chegou. Pedro e João vão à oração. E não foi Jesus pessoalmente que o encontrou, mas através de Pedro e João. O milagre de Jesus, o seu nome, curou aquele homem paralítico na porta do templo. Eu quero te falar que Deus tem um tempo certo de exaltar você. Que Deus tem um tempo certo de mudar a tua história. Que Deus tem um tempo certo para fazer as coisas acontecerem na tua vida. Mas o importante é que nós precisamos aprender a depender e confiar em Deus. Eu dependo de Deus para todas as coisas da minha vida. Ele, e só Ele, vai fazer as coisas dar certo no tempo certo. Já aconteceram fatos na minha vida que eu lamentei e disse, olha, Deus não me abençoou. E depois eu descobri que Deus não fazia o que eu pedi, é que foi a bênção na minha vida. Ele não me abriu uma porta, e depois eu descobri que o não abrir a porta é que realmente foi a minha bênção na vida. Aprenda a depender de Deus, irmão. Aprenda a confiar em Deus. E se alguém tem que melhorar alguma coisa, não é Deus, é você. Sou eu. Porque nós é que estamos sempre abaixo da média daquilo que Deus espera de nós. Porque quando nós fazemos tudo, ainda devemos dizer que somos inúteis. E pense, e quando nós não estamos fazendo nada? E quando nós não estamos dando conta de fazer o mínimo na nossa vida cristã, ainda temos o direito de colocar Deus na parede? Nunca teremos. Mas teremos, sim, o direito de nos humilhar diante de Deus, reconhecer a sua grandeza e soberania e saber que quando nós nos humilhamos para Deus, no tempo certo, Ele vai nos exaltar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.